Esta turbina eólica usa um princípio matemático antigo tão eficiente que se tornou uma das primeiras máquinas a quase aperfeiçoar a captura de energia do vento em escala residencial. Ela se chama turbina eólica de Arquimedes e, em operação máxima, produz menos ruído do que uma conversa calma. Não representa ameaça significativa para a vida selvagem. E, em alguns sistemas documentados, gera energia suficiente para ajudar uma casa a alcançar mais de 90% de autossuficiência energética ao longo de um ano. Ainda assim, é muito provável que você nunca tenha visto uma. E é ainda menos provável que veja uma instalada em massa tão cedo. Então, o que está acontecendo aqui? Bem-vindo ao Vault Escondido. O que torna essa turbina tão superior aos modelos tradicionais de paz e por que ela ainda não se tornou o padrão para quem busca independência energética fora da rede? Para entender o brilho dessa máquina, precisamos voltar mais de 2000 anos no tempo. No século III a.C., o rei Hierão II de Siracusa encomendou a construção de um navio chamado Siracusia. O objetivo era ambicioso criar uma embarcação monumental, provavelmente a maior do seu tempo. Mas havia um problema inevitável. Um casco daquele tamanho deixava entrar água continuamente. Remover essa água manualmente exigiria uma quantidade de trabalhadores que o próprio navio não conseguiria levar de forma prática. Foi então que o rei recorreu a Arquimedes, um dos maiores gênios da antiguidade. E a solução que ele concebeu foi brilhante. Uma lâmina em espiral colocada dentro de um cilindro. Ao ser girada por uma única pessoa, ela conseguia mover grandes volumes de água do interior do navio para o mar. Simples, elegante e devastadoramente eficiente. Esse mesmo princípio foi adotado também no Egito, onde servia para elevar a água do Nilo até canais de irrigação, transformando terras áridas em áreas produtivas. Mais tarde, o Império Romano usou o mesmo sistema para drenar água subterrânea de minas profundas. Durante mais de 2000 anos, o parafuso de Arquimedes permaneceu como um dos métodos mais eficientes já criados para mover fluidos com o mínimo de esforço humano. Mas então algo estranho aconteceu. A lógica foi invertida. Em 2003, um inventor holandês chamado Marinus Mieremet teve uma ideia simples, mas radical. Em vez de usar o parafuso para mover um fluido, o que aconteceria se o fluido movesse o parafuso, essa pergunta mudou tudo. Mieremet percebeu uma lacuna fascinante no legado matemático de Arquimedes. O pensador grego havia descrito volumes e formas geradas pela rotação de figuras geométricas em torno de um eixo, mas não explorou plenamente o potencial espacial da espiral tridimensional como rotor para a conversão de energia. Mieremet decidiu levar essa lógica adiante. Ele transformou o velho parafuso de Arquimedes em uma espiral cônica projetada especificamente para lidar com aquilo que destrói a eficiência da maioria das pequenas turbinas urbanas, vento turbulento, caótico e constantemente mutável. As primeiras patentes desse conceito foram registradas em 2006. Depois de anos de testes em campo, a fabricação começou na Coreia do Sul em 2016, dando origem ao modelo que ficou conhecido como Liam F1. Mas para entender por que o Liam F1 é tão superior às turbinas tradicionais em aplicações residenciais, primeiro precisamos entender as fraquezas dos sistemas eólicos convencionais. A turbina clássica de 3 pás funciona com base no princípio da sustentação, o mesmo mecanismo usado pelas asas de um avião. Ela depende de um fluxo de ar relativamente suave, rápido e estável, passando pela superfície de uma pá fina para criar uma diferença de pressão capaz de gerar rotação. Esse princípio funciona bem em grandes torres instaladas em locais abertos e cuidadosamente escolhidos. Mas não foi feito para telhados urbanos, não foi feito para becos de vento entre construções, não foi feito para correntes imprevisíveis, mudando de direção a cada poucos segundos. Em geral, abaixo de aproximadamente 9 a 11 milhas por hora, muitas turbinas convencionais de pequeno porte produzem energia desprezível. E quando a direção do vento muda, todo o corpo da turbina precisa girar para se reposicionar na direção ideal. Isso consome energia.
aumenta o desgaste mecânico e introduz mais pontos de falha. Agora considere o que acontece no ar, logo acima de um telhado urbano. Ali existe uma camada turbulenta lenta e irregular. A direção do vento muda. A velocidade oscila. O fluxo se quebra ao encontrar paredes, árvores, quinas e obstáculos próximos. E esse é exatamente o ambiente onde muitas pessoas gostariam de instalar uma turbina residencial. O resultado para a maioria das turbinas convencionais é previsível vibração excessiva, ruído pulsante, reclamações da vizinhança, fadiga estrutural e, no fim, baixa produção de energia útil. Mas a turbina de Arquimedes resolve esse problema com algo incrivelmente simples: geometria. O rotor é formado por 3 lâminas circulares enroladas umas nas outras e expandidas ao longo de um eixo horizontal, criando uma espiral cônica tridimensional. O desenho lembra a sequência de Fibonacci e a geometria da concha do Náutilo. E é exatamente essa forma que muda tudo. Em vez de depender apenas da diferença de pressão sobre a espessura de uma pá, como numa turbina tradicional, esse rotor cria diferença de pressão no próprio volume espacial da espiral. Quando o vento entra pela frente da turbina, o formato cônico força o ar a acelerar ao longo da superfície das lâminas. À medida que atravessa o rotor, o fluxo de ar é redirecionado em cerca de 90 graus e uma parte significativa de sua energia cinética é extraída nesse processo. O resultado são propriedades mecânicas que turbinas convencionais simplesmente não conseguem replicar com a mesma eficiência em escala residencial. A primeira é o alinhamento automático com o vento. Como a espiral é aerodinamicamente equilibrada, ela tende a se orientar sozinha na direção ótima do fluxo, sem depender de motores de guinada, sensores complexos ou sistemas eletrônicos adicionais. Onde o vento muda a toda hora, isso importa muito, porque elimina parte do consumo parasita e reduz o estresse mecânico que normalmente destrói o desempenho das turbinas pequenas em ambiente urbano. A segunda vantagem é a tolerância a ventos multidirecionais. Apesar de ser uma turbina de eixo horizontal, o projeto de Arquimedes consegue capturar vento entrando com ângulo significativo em relação ao eixo, em alguns relatos, até cerca de 60 graus. Em outras palavras, ela continua funcional mesmo quando o vento chega de maneira imperfeita, girando e se espalhando ao redor do telhado. Uma turbina convencional nessas condições muitas vezes perde eficiência ou simplesmente entra em stall. A terceira vantagem é a baixa velocidade de partida. O Liam F1 começa a produzir energia útil com vento em torno de 5 a 6 milhas por hora. Em comparação, muitas turbinas residenciais convencionais de porte semelhante só começam a gerar algo aproveitável perto de 11 milhas por hora. Isso significa acesso mais frequente à energia disponível, mais horas produtivas, mais constância ao longo do ano. E toda essa teoria não fica apenas no papel. Ela foi testada. O fabricante afirma que o Liam F1 alcança aproximadamente 80% do máximo teórico permitido pelo limite de Betz, a lei física que define a fração máxima da energia cinética do vento que qualquer turbina pode extrair. Esse limite teórico é de 59,3%, e nenhuma turbina real consegue atingi-lo integralmente. Estudos independentes e simulações computacionais costumam apresentar números mais conservadores para o Liam F1, mas ainda assim indicam desempenho muito competitivo para uma máquina desse porte. Em alguns cenários, a eficiência reportada permanece aproximadamente o dobro da observada em pequenas turbinas convencionais. O teste independente mais citado foi conduzido pela Pusan National University, na Coreia do Sul, incluindo locais como a costa exposta de Incheon, sujeita a ventos fortes e mudanças severas de condição. Nesses testes, o rotor demonstrou partida consistente em baixas velocidades de vento, operação estável em fluxo turbulento e direcionalmente inconsistente, e ausência de falha estrutural em condições que poderiam inutilizar turbinas residenciais mais comuns. Mas talvez o dado mais interessante apareça quando essa turbina é combinada com painéis solares.
Em sistemas híbridos reais, o uso da turbina de Arquimedes junto com energia fotovoltaica elevou a autossuficiência anual de aproximadamente 61%, com solar isolado para mais de 92%. E isso aconteceu principalmente no outono e no inverno, exatamente quando os painéis solares rendem menos. É aqui que a lógica do sistema fica poderosa. O solar tende a produzir mais durante o dia e nos meses mais ensolarados. O vento em muitos lugares ajuda mais à noite e durante estações menos favoráveis ao sol. Eles não competem, eles se completam, e os benefícios do desenho vão além da eficiência mecânica. Quando falamos em ruído, o Liam F1 oferece uma redução muito significativa. Uma turbina convencional de 1,5 kW pode alcançar cerca de 65 decibéis, em operação muitas vezes com aquele som pulsante característico gerado pela passagem das pontas das pás pelo ar. A turbina de Arquimedes não tem pontas de pá da mesma forma que o modelo convencional. E isso muda o perfil acústico. O resultado pode ficar abaixo de 45 decibéis, em operação máxima, algo comparável à chuva leve e abaixo do limiar de uma conversa normal. Menos ruído significa menos rejeição social, menos conflito com vizinhos, mais chance de instalação em contexto residencial. O impacto sobre a fauna também chama a atenção. Turbinas tradicionais de 3 pás giram em rotações elevadas, tornando-se um borrão quase invisível. Para aves e morcegos, esse borrão pode não ser percebido como um obstáculo sólido até ser tarde demais. A espiral de Arquimedes é diferente. Ela permanece como uma massa tridimensional visível, grande e relativamente lenta. Não desaparece no ar, continua perceptível. E em mais de uma década de testes de campo, em locais que vão de áreas costeiras na Holanda à Coreia do Sul, os registros de colisões com aves em turbinas espirais são descritos como praticamente inexistentes. Então temos uma turbina mais silenciosa, potencialmente mais eficiente em baixa velocidade, mais tolerante à turbulência e aparentemente mais amigável à vida selvagem. Então, por que ela ainda não virou padrão? A resposta mais óbvia aparece quando fazemos as contas. Uma turbina desse tipo pode custar algo na faixa de $5.000 a $7.000. Em velocidades médias urbanas de cerca de 11 milhas por hora, um sistema Liam F1 pode produzir em torno de 1.500 kWh por ano. Usando a tarifa elétrica citada no roteiro original, isso representa uma economia anual modesta, quando comparada ao investimento inicial. O período de retorno pode ultrapassar 20 anos, e isso muda completamente o jogo, porque para a maioria dos proprietários o objetivo não é apenas autonomia, é retorno financeiro. Em regiões costeiras ou particularmente ventosas, esse prazo pode cair bastante, chegando a menos de 10 anos em cenários favoráveis. Mas quando comparada à energia solar residencial, que costuma ter caminhos mais maduros de financiamento, instalação e retorno à escolha econômica, ainda parece óbvia para a maior parte do mercado. E o problema não é só dinheiro. Há também as barreiras regulatórias. Instalar uma turbina que pode pesar entre 100 e quase 300 quilos sobre um telhado residencial exige certificação estrutural. É preciso provar que a cobertura e suas treliças suportam o peso e as vibrações de longo prazo sem fadiga ou falha. Isso custa tempo, custa laudos, custa engenharia. Além disso, associações de moradores frequentemente rejeitam turbinas eólicas por razões estéticas ou por medo de ruído e sombras intermitentes, mesmo quando essas preocupações são menores do que se imagina. E ao contrário do solar, que em vários lugares já conta com proteção legal específica para garantir acesso à luz do sol e facilitar a adoção à eólica residencial de pequeno porte, raramente recebe a mesma prioridade regulatória. Depois vem o problema da cadeia de instalação. A energia solar já possui rede madura de instaladores, equipamentos padronizados, processos conhecidos de licenciamento e um mercado muito maior. A turbina de Arquimedes, por outro lado, ainda não conta com nada disso em escala comparável.
Em muitos casos, o comprador precisa recorrer à instalação própria ou semi-artesanal. E isso não é trivial. É preciso entender sistemas elétricos trifásicos controladores MPPT, específicos para vento, gerenciamento de dump load, dissipação de excesso de energia e avaliação estrutural do telhado. Erros nessas etapas podem causar falha do equipamento, perda de garantia ou até risco de incêndio por sobretensão. Sem uma rota profissional simples, a tecnologia acaba ficando concentrada nas mãos de entusiastas tecnicamente preparados em vez de alcançar o mercado residencial amplo. Ainda assim, para quem realmente deseja integrar uma turbina de Arquimedes a um sistema híbrido ou off-grid, o ponto de partida é claro. Faça uma auditoria de vento. A energia disponível no vento é proporcional ao cubo da sua velocidade. Uma diferença aparentemente pequena na velocidade média muda drasticamente o resultado final. Antes de investir, o ideal é instalar um anemômetro exatamente na altura e na posição pretendidas para a turbina durante pelo menos 3 a 6 meses. Esse passo decide quase tudo. Abaixo de uma média de 10 a 11 milhas por hora, a produção anual tende a não justificar o custo em prazo razoável. Acima disso, especialmente em áreas costeiras ou rurais elevadas, a economia melhora muito. O posicionamento também é crítico. A turbina deve ficar aproximadamente de 3 a 5 metros acima do ponto mais alto do telhado ou de obstáculos próximos. Sem isso, ela permanece dentro da camada de ar turbulento e lento que se forma ao redor das construções. E uma turbina presa nessa zona produz apenas uma fração do que poderia produzir. Quanto ao equipamento em si, o Liam F1 é o produto comercial mais conhecido normalmente vendido, com controlador e ferragens de montagem. Existe também um modelo menor, como o AWM750D, voltado a aplicações de menor potência, como carregamento de baterias em cabanas isoladas. Mas há um alerta importante. Evite imitações baratas. Muitas unidades em espiral vendidas por marketplaces de massa usam plástico frágil, geradores subdimensionados e não têm qualquer relação real com a engenharia aerodinâmica refinada ao longo de anos que torna o projeto original funcional. Na integração elétrica, um controlador MPPT específico para vento é indispensável. Um dump load também é obrigatório para dissipar o excesso de energia quando as baterias já estiverem cheias, impedindo que a turbina acelere sem carga e ultrapasse seus limites estruturais. Para armazenamento, baterias de fosfato de ferro-lítio costumam ser preferíveis, porque lidam melhor com o perfil pulsante e irregular da carga vinda do vento do que baterias chumbo-ácido tradicionais. No fim, essas turbinas funcionam melhor não como fonte única, mas como parte de um sistema híbrido bem pensado. Solar durante o dia, vento durante a noite e nas estações menos favoráveis, uma lógica complementar, uma geração mais contínua e uma independência energética muito mais realista. A manutenção, felizmente, não é absurda. Rolamentos devem ser inspecionados anualmente. As lâminas devem ser verificadas para acúmulo de detritos ou gelo. E o sistema de frenagem, incluindo o freio elétrico controlado e o backup mecânico, também deve ser testado regularmente. No final das contas, a turbina eólica de Arquimedes pega um princípio geométrico com mais de 2.000 anos e o aplica à geração de energia útil de uma forma que continua surpreendentemente moderna. Ela mostra que nem toda boa solução vence. Nem toda tecnologia eficiente domina o mercado. E nem tudo o que desaparece foi enterrado porque falhou. Às vezes foi deixado de lado porque o sistema inteiro foi construído para favorecer outra coisa. E essa talvez seja a parte mais importante de toda a história. Se você chegou até aqui agora, entende este tema melhor do que a maioria das pessoas jamais entenderá. Inscreva-se e compartilhe este vídeo com alguém que mereça conhecer a verdade por trás disso.